Nesse momento, o governo Lula passa por uma gigantesca crise de popularidade e justamente nessa hora, de forma super conveniente, o STF decide retomar a pauta da regulamentação que inclui aí a censura prévia contra as redes sociais. Então, se você for olhar os perfis das redes sociais aí, o Lula tá perdendo cerca de 1.000 seguidores por dia e mais ou menos quando estourou o escândalo do INSS, que a coisa ficou pior, ele já perdeu quase 1 milhão de seguidores, está em torno disso, enquanto você vê pessoal da direita, como Bolsonaro, ganhando 1.500 seguidores por dia, o Nicolas Ferreira também ganhando 12 mil seguidores por dia, né? Até porque dá para entender, ele foi um dos principais políticos a denunciar isso que está acontecendo e o que teve maior alcance. Muita gente denunciou, mas ele é o que teve um dos maiores alcances na rede social. No fim das contas, então, a gente vê que o STF quer é implementar algo que responsabilize as redes sociais pelo que um usuário venha dizer. Então é a mesma coisa que um fabricante de um determinado produto, um celular, por exemplo, se você ligar para alguém e xingar essa pessoa, né, ou seja, você usou uma ferramenta para fazer mal a alguém, ofender uma outra pessoa, então eles querem que a partir de agora o fabricante de celular é que seja responsabilizado para prevenir que isso não aconteça, entende? Então, se de alguma maneira alguém falar algo que seja falso, alguém contar uma mentira nas redes sociais e alguém se sentir ofendido, alguém for prejudicado, a culpa não é da pessoa, a culpa é da rede social que tem que dar um jeito para moderar essa situação e impedir que isso aconteça. É praticamente impossível, né? Você está punindo, está querendo punir o fabricante do produto, ao invés do usuário que pegou aquilo e usou para o mal. Né? Você pega, por exemplo, uma faca de cortar pão. Ela pode ser usada tanto para cortar pão quanto para ferir uma outra pessoa. Né? E é uma coisa extremamente conveniente. O próprio presidente do Google, que é o Fábio Coelho, ele acabou de comentar também sobre esse ocorrido, afirmando que 3 tipos de conteúdo serão extremamente afetados. O primeiro é o jornalismo investigativo, que muitas vezes é feito por comunicadores independentes, né, que vão desagradar certas pessoas, então essas pessoas vão, de alguma maneira, fazer com que esse conteúdo desapareça, principalmente se você estiver fazendo um conteúdo investigativo contra o governo. Conteúdo de humor, você também já sabe como funciona. E por fim, conteúdo político, né? Toda vez que tiver um conteúdo que desagrada certo lado político, isso pode simplesmente desaparecer da internet. Bom, com isso, a gente vê que a liberdade do brasileiro está diminuindo cada vez mais, a censura está chegando, está batendo na porta, sem contar que a gente tem o caso, por exemplo, do Alexandre de Moraes, com o inquérito das milícias digitais e o inquérito das fake news, em que ele pode, sem precisar avisar nada para ninguém, sem precisar se explicar para ninguém, ele simplesmente pode pegar qualquer publicação da rede social e apagar isso, mandar apagar. Ele manda lá a notificação para o X, o Twitter, para o YouTube, para o Instagram, para o TikTok, manda a notificação e a rede social tem aí 24, 40, até 48 horas, já teve até caso de 2 horas, tá? Para você ter uma ideia, para apagar conteúdo. Com isso, a gente vê, poxa, já tem esses 2 inquéritos infinitos aí que o STF pode deitar e rolar, principalmente o Alexandre de Moraes, que é responsável por esses inquéritos, e eles ainda querem mais. Eles ainda querem mais. E o estranho da situação, que é o que eu falei com você, é que justamente isso está voltando a ser julgado na hora que o governo Lula mais precisa. A aprovação do Lula está caindo com muita força, ele está sangrando nas redes sociais, tá? E as redes sociais, você sabe, né? Muita gente compra seguidores fake, as pessoas às vezes fazem ações pagas para conseguir seguidores, que não é necessariamente você comprar, mas se você anunciar na rede social, você por consequência alcança um número maior de seguidores. Então assim, mesmo diante de todas essas ferramentas, o Lula ainda tá sangrando pra caramba, ainda tá perdendo seguidores
E as redes sociais, elas não são uma representação fiel da vida real, obviamente, mas isso é um bom termômetro para a gente realmente medir. E de fato, você vê as pesquisas mais recentes, seja da Quaest ou da Paraná Pesquisas, ambas apontam uma desaprovação, uma queda de aprovação do governo Lula, e essa perda de seguidores e essa impopularidade nas redes sociais realmente vem transmitindo isso, vem funcionando de fato como um termômetro da vida real. E um ponto muito interessante é a questão do STF, né? A questão de como o STF está tratando isso, justamente no momento em que estourou o escândalo do INSS, né? Então, o escândalo ele estourou, a popularidade do Lula foi por água abaixo, porque mesmo que ele tenha falado, foi Bolsonaro, descobrimos o esquema do Bolsonaro, a gente teve aí o governo Dilma, né, 2016 foi Dilma, governo Temer, 4 anos de governo Lula, 4 anos de governo Bolsonaro e 2 anos de governo Lula. Nesses 2 anos foi 64% de toda a corrupção que aconteceu. Ele veio falar que o problema é no governo Bolsonaro? Então, assim, percebe que não faz sentido essa medida que o Lula está apresentando para a população, não faz sentido a maneira como ele está tratando tudo, e as pesquisas e as redes sociais apontam que realmente o discurso dele não colou, não está pegando. As redes sociais, elas são um reflexo também do que as pessoas pensam a respeito desse governo, né? Você pega também o pessoal da mídia. A mídia ainda está passando paninho. Eles ainda estão passando paninho, mas já estão meio insatisfeitos, não é tudo. Uma sujeirinha ou outra agora eles estão deixando passar porque o negócio tá um rebosteio. Tá tudo sujo, tá uma porcaria. Tá sujo de uma maneira que já não dá mais para esconder, né? Daí você pega os canais mais à esquerda, como o pessoal da Globo, pessoal da própria CNN, né? E vários outros jornais, principalmente, eles já estão aí, ó. Tá acontecendo isso. Eles estão começando a reportar certas coisas e deixando escapar propositalmente certos podres do governo Lula, né? E é aquela coisa, o ano de maior importância, o período de maior força de um governo é no seu primeiro ano. A gente já está indo aí para o 3º ano de governo Lula, então agora é realmente só ladeira abaixo, né? Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, também se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo. Até mais!